abençoados do Senhor, graça e paz a todos. Eu quero trazer boas novas de grande alegria, mostrando a vocês o Pacto da Graça de Deus. O programa que você vai assistir a seguir é um programa que vai ser repetido, porque ele tem uma mensagem que é alimento sólido e vai desenvolver as suas faculdades espirituais para discernir o bem e o mal. E vai trazer crescimento e maturidade à sua vida. Este programa foi muito importante quando da primeira vez foi exibido. E é a palavra de Deus que não voltará para Deus vazia. Preste bastante atenção àquilo que o Espírito dirá a você, eleito do Senhor. Até mais. Bom dia, amados de Deus, eleitos, predestinados, conhecidos de antemão, vitoriosos, mais que vencedores, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Hoje, quinta-feira, é dia de culto aqui na Cristo Vive São Paulo. E eu quero convidar a você, meu telespectador querido, abençoado, que cresce na graça, cresce no conhecimento, cresce na revelação da verdade, para o culto de logo mais. Às 20 horas, aqui na Cristo Vive São Paulo, nós temos o culto com uma palavra de excelência da graça de Deus. E você é nosso convidado para ouvir, para orar, para receber oração, para ser presenteado com o material da graça de Deus, para louvar a Deus conosco, para conhecer a Cristo Vive. E se você já conhece, a você também que me assiste e é membro da Cristo Vive, nós vamos todos juntos, em congregação, termos mais uma festa de louvor, adoração, um banquete espiritual está preparado para todos nós esta noite. E aqui eu estendo o convite àqueles que estão começando a crescer na graça e no conhecimento, que estão tendo seus olhos iluminados, para você participar do culto de logo mais. Aqui em São Paulo, a Cristo Vive está na capital, na rua Professor José Leite Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. Esta rua é muito próxima da Avenida Morumbi, também da Roque Petrone. Nós estamos muito próximos do Shopping Morumbi, do Marketplace. A rua Professor José Leite Oiticica, ela é travessa da Avenida Chucre Zaidan, bem em frente ao Teatro Vivo. Você venha para cá e você vai desfrutar de um ambiente de paz, de regozijo, de harmonia, de alegria. Nós estamos aqui desfrutando da graça do Senhor, a graça manifesta do Senhor Jesus Cristo, da bondade de Deus. Isto é muito bom e você precisa participar e conhecer um povo que hoje serve a Deus, mas serve a Deus de todo o coração e com paz, leve, livre, liberto da lei, dos fardos, dos pesos, das máscaras, graças a Deus, não é? Logo mais às 20 horas, nós temos este culto da excelência, da palavra excelente da graça de Deus, e você é nosso convidado. Para mais informações, você pode entrar no nosso site, www.cristovive.com.br. Você pode também nos mandar um e-mail, igreja@cristovive.com.br, e você pode ligar para nós. Em São Paulo, prefixo 11 5561 4405. 5561 4405. Eu espero ver você logo mais às 8 horas da noite, tá bem? Quero lhe saudar, lhe presentear com o material da graça de Deus, orar por você. Vai ser um grande prazer. E mais do que um prazer para mim, para minha alma, vai ser um regozijo para o Pai nos ver juntos congregando e cultuando a Ele, que é o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Muito bem, já que eu fiz o convite, vamos neste momento aproveitar
estes minutos que temos pela manhã com sabedoria. Com certeza você já deve ter assistido a meia hora anterior ao nosso programa e ouvido Deus falar ao seu coração através do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, juntos pela fé evangélica, juntos nesta última reforma protestante, todos nós para a glória do Senhor. Eu tenho explicado, tenho mostrado na Bíblia que o Senhor quer ser conhecido como Ele é. Não como a religião apresenta, não como as pessoas acham que Ele é, não como imaginação de alguns, fértil ainda, achando que Ele é o cara lá de cima, é o chefe, é o homem lá do alto, enfim. Tantas são as coisas que nós ouvimos a respeito de Deus, que nós muitas vezes ficamos assim, atônitos, porque ao depararmos com a verdade das Sagradas Escrituras, nós percebemos que o Deus apresentado pela tradição, pelos homens, pela sociedade, o Deus histórico, o Deus fantasioso criado, né, pelas seitas, é completamente diferente do Deus da Bíblia Sagrada. E ele quer ser conhecido como o verdadeiro Deus, o Deus único, o Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, e o mesmo Deus que se manifesta hoje, né, como Espírito Santo e que mora em nós. Então, nós estamos aqui num crescimento maravilhoso, entendendo que há um único Deus, que no céu há um só trono, né, e alguém está sentado nele, que é Jesus Cristo com um corpo hoje, tem um corpo glorificado, né, ele está rodeado pelos seus anjos, o exército dos céus, prestando culto a Ele, louvor o tempo todo. E nós precisamos aprender a nos juntar com os anjos para, não só de forma verbal ou com música, louvarmos a Deus, mas louvarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, que o nosso viver nesta terra seja um louvor constante ao nosso Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso quando nós vivemos em linha com a palavra de Deus. Então vai ser um viver bíblico, vai ser um viver que agrada a Deus, que dá prazer a Deus e que louva a Deus, ainda que a gente tenha, né, um corpo de pecado, que a gente esteja aqui para cumprir um propósito de Deus, nós temos que já prestar o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração. E isto não requer só música, canto, dança, aplausos, salmos, palavras do coração, mas isto tem que se juntar a uma postura de vida. Isto tem que se juntar a uma maneira de viver nesta terra. Que a graça de Deus nos ensina, que a graça de Deus manifesta em nossa vida. Então, nós estamos aqui aprendendo, ou alguns estão aqui reaprendendo, a viver o que é a vida cristã, né? A vida com Cristo. E, para isso, precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quero lhe mostrar o que diz o salmista no Salmo 45, olha só, versículos 1 e 2. É um salmo maravilhoso, maravilhoso, que fala, um salmo até profético, porque lá atrás já fala sobre Jesus e a igreja. Já trata desse casamento, dessa união entre o marido, o único marido da igreja, o Cristo ressurreto, e a sua noiva, né? Aquele povo pelo qual Jesus derramou o seu sangue. Então diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei, rei com letra maiúscula, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ao rei. Que rei é este? Jesus. O rei Jesus. Então, nós estamos aqui diante de um salmo, o Salmo 45, que já faz o quê? Uma declaração ao Rei Jesus, de transbordar de boas palavras o coração, né? Um louvor ao Rei Jesus. E ele diz no versículo 2, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Ora, veja que salmo profético.
dizendo que o rei é o mais formoso dos filhos dos homens. Filho do homem não era a expressão que não é a expressão que nós encontramos no livro de Mateus, por exemplo. Filho do homem, porque ele veio à nossa semelhança em forma de carne, de ossos, de tendões. Ele assumiu a nossa semelhança, né, a nossa natureza, porém sem pecado. Então veja, o rei que nós estamos aqui vendo no Salmo 45, que o salmista consagrava o que ele compunha, aquilo que o seu coração transbordava e saía em forma de palavra, ele diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Olha a evidência de Jesus, da graça, no velho pacto, num salmo. Está falando da graça de Deus. Está falando de quem trouxe a graça, Jesus Cristo, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Então diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, ouça. A bênção de Deus sempre é para sempre. Quando Deus abençoa um filho, e aqui nós estamos vendo a bênção no primogênito, naquele que é o mais formoso dos filhos dos homens, Jesus Cristo. Ele tem a bênção, a Bíblia diz, para sempre. Este Jesus, que é o Rei de Reis, que tem a bênção para sempre, ele nos deu, nos outorgou esta bênção também para sempre. Nós já fomos abençoados. E a Bíblia diz que a bênção de Deus é para sempre. Então, isto é graça. Não depende de obras. Não depende de sacrifícios, não depende daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer. Depende da graça de Deus. Jesus Cristo, Rei de Reis, Senhor de Senhores, trouxe a graça. E esta graça é abençoadora. E é a graça que nos abençoa para sempre. Talvez alguém esteja agora, né, se perguntando: mas eu sou um abençoado? Quem disse que eu sou um abençoado? Se você olhar para as circunstâncias, muitas vezes você vai pensar que não é um abençoado. Porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis e nós vemos tudo do jeito que nós queremos. Mas nós somos, por sermos salvos por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, por termos sido salvos por sua graça, pela graça de Deus ter invadido a nossa vida, por uma outorga, quer dizer, não é por merecimento, o Senhor nos imputou, nos outorgou estas bênçãos e nos deu isto para sempre. Nós todos salvos, já somos abençoados. Diz a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé. Ora, os da fé quem são? Somos nós, amados. Nós somos os da fé. Eu expliquei ontem aqui que nós, salvos por Jesus, fomos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Então, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos, justificados pela fé. Se eu e você somos salvos por Jesus, nós somos os da fé. Senão, nós não poderíamos nem ter recebido a salvação. Porque a salvação só acontece
A justificação, o novo nascimento, só se dá por meio da fé. Você se recorda o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom que vem à nossa vida para que através dela nós possamos crer em Jesus e confessá-lo, recebê-lo como nosso Salvador. E então somos, pela fé em Cristo Jesus, justificados. Graças a Deus. Pela fé em Cristo, nós somos justificados. Então, nós somos os da fé. E o que diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 3:9? De modo que os da fé, nós, os da fé, são abençoados. São abençoados. Não diz aqui serão abençoados se jejuarem, serão abençoados se vigiliarem, serão abençoados se subirem aos montes, serão abençoados se pagarem uma campanha em dinheiro, ou mandarem dinheiro para Israel. Não diz nada disso. Aqui diz o quê? Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por que com o crente Abraão? Porque o crente Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele também acreditou, ele também era os da fé, um da fé, ele também era um desses da fé. E isto lhe foi imputado por justiça. Isso significa que ele, por crer, também foi justificado, assim como você e como eu. Então, amados, uma vez que nós cremos em Jesus e a nossa justificação, a justiça de Deus se manifestou em nossa vida e nós somos salvos, nós somos esses da fé. E a Bíblia diz que os da fé, por causa desta grande salvação, já são abençoados. Nós somos abençoados. É por isso que aqui no nosso ministério, nós jamais dizemos Deus te abençoe. Eu não posso mais dizer Deus te abençoe a você que é salvo. Você que é salvo já é da fé. E como você já é da fé, você já é abençoado. Então, neste pacto, somos abençoados. Porque somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, é esta fé que traz toda a decorrência da bênção da salvação. Nós já somos abençoados. Diga aí, com fé, eu sou um abençoado. Ah, mas eu não vejo nada de bênção. Amado, se você, primeiro, não tiver o conhecimento, a revelação de que você já é um abençoado, você não vai ver bênção. Se você não acreditar que você é um abençoado, como é que você pode receber bênção? Você tem que acreditar. Você é crente, você é da fé, que você é um abençoado. Essa história de Deus te abençoe é falta de conhecimento total daquilo que Cristo realizou em nossa vida. Nós somos os da fé. É falta de conhecimento total do que dizem as Escrituras Sagradas. Nós já somos abençoados. E Deus nos abençoou para sempre. O que Deus faz é definitivo. Tudo que Deus faz permanece para sempre. Então, nós já somos abençoados. Mas, bispo, eu ouço todo mundo falar na rádio, na TV, os programas cristãos, os programas evangélicos, nas igrejas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pois é. E quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas e este Deus te abençoe? Esse Deus te abençoe era a bênção sacerdotal do velho pacto, do antigo pacto. Esta era a bênção de Arão. Era a bênção dos sacerdotes, dos levitas. Era a bênção a bênção de Moisés. Eu quero lhe mostrar isso no livro de Números. Vamos lá para Números, no capítulo 6. Você vai ver a bênção do Deus te abençoe, né? Olha só, que é a bênção que as pessoas usam hoje. As igrejas, os líderes, né, os sacerdotes hoje usam a bênção de Arão. Só que Arão não tem mais efeito.
A lei não tem mais validade. Este Deus te abençoe, quer dizer, que Deus venha a te abençoar. Isso é futuro. Só que a Bíblia diz que na cruz do Calvário, ele já consumou todas as coisas. A bênção de Deus já foi consumada. Nós já fomos abençoados. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos salvos da igreja de Gálatas, ele diz, os da fé são abençoados. Você está compreendendo? Nós já somos abençoados. Diz a palavra em Números, no capítulo 6, veja o que diz a partir do versículo 22. Inclusive, na minha Bíblia aqui, que eu estou usando, o título, né, ou o subtítulo dentro do capítulo 6 é a bênção sacerdotal. De que sacerdote? De Arão. Então, diz assim no versículo 22. Disse o Senhor a Moisés. Olha só como hoje, você com olhos iluminados, você consegue distinguir os dois pactos, as duas alianças, a lei e a graça. Moisés foi por quem veio a lei. E a graça? Por Jesus Cristo. Então aqui é a lei, aqui é Moisés, aqui é Arão, aqui são os levitas, aqui é o sacerdócio humano. E diz assim, então, no 22, disse o Senhor a Moisés. Moisés, judaísmo. Versículo 23, fala a Arão e a seus filhos, dizendo. Então, totalmente a lei aqui, representada por Moisés, Arão, o sacerdote, e os seus filhos, um sacerdócio humano que passava de pai para filho, de geração a geração, né? Então, diz assim, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei. Olha qual era a bênção de Arão, qual era a bênção da lei. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você está entendendo? Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que esta bênção, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, Deus faça o seu rosto resplandecer. Deus tenha misericórdia. Isto tudo era a bênção da antiga aliança. Isto se consumou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor nos abençoou. Na cruz do Calvário, o Senhor já teve misericórdia de nós. Na cruz do Calvário, o Senhor já fez com que cada um dos seus filhos resplandecesse. Na cruz do Calvário, o Senhor já nos deu a paz. Então, ouça. Você não pode, nesta aliança, dizer, Deus te abençoe, para quem já é abençoado. Talvez eu possa dizer isso, você possa dizer isso, para uma pessoa que ainda não conhece o senhorio de Cristo, o Salvador, que é o desejo do nosso coração, que ele seja abençoado, que esta pessoa venha a ser um abençoado, como hoje nós já somos. Porque o ser abençoado só o são os da fé. E quando é que a fé se manifesta? Quando se ouve o Evangelho, a palavra da verdade, quando a fé vem pela pregação, e nós então cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, confessamos e recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então veja, a partir daí nós somos os da fé. Antes não. Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como estão as pessoas que não estão em Cristo ainda? Então, para uma pessoa, por exemplo, eu vou usar esta expressão para você entender. Para uma pessoa do mundo, para uma pessoa que ainda não conhece o Salvador, para alguém que ainda não está com a sua salvação manifestada, eu posso dizer, Deus te abençoe, Deus te guarde. É o que eu quero, é o meu desejo. Eu quero que Deus abençoe, que Deus guie, que Deus guarda, que Deus resplandeça, que Deus se manifeste a pessoa, que Deus tenha misericórdia daquela vida. Mas para mim e para você, para um filho de Deus já
com a salvação manifestada, eu não posso mais dizer Deus te abençoe, se não estou dizendo que na cruz do Calvário o Senhor não consumou a bênção, a misericórdia, a salvação, o seu resplendor. Você está compreendendo? Nesta aliança, jamais nós podemos dizer uns aos outros, nós salvos, Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te guarde, Deus tenha misericórdia. Não. O Senhor já guardou, já livrou, já libertou, já salvou, já teve misericórdia, já resplandeceu em nossa vida a sua glória. Por isso que entre nós dizemos, bom dia abençoado. Como é que eu abro os programas? O apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, a bispa Ana Caroline. Como é que todos nós aqui no nosso ministério nos cumprimentamos, nos saudamos? Como vai? Abençoado do Senhor, amado de Deus, eleito, escolhido. Como passou a semana mais que vencedor? Como é que foi a sua viagem, pedra viva? Aquilo que nós somos da parte do Senhor, que Ele consumou na cruz, é isso que nós cremos e tomamos posse e nos apropriamos. Nós não nos despedimos aqui depois de um culto dizendo, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia esta semana de você. Não! Isto é negar o sacrifício de Cristo. Isto é trazer sobre a minha vida, me tornando uma transgressora, como nós vimos ontem. Trazer transgressão para a minha vida. Amados, nós somos da fé, nós já somos abençoados. E abençoados para sempre. Nunca mais diga Deus te abençoe ou receba isto. Você diga sempre, nós já somos abençoados e para sempre. Amanhã eu volto e você tenha um ótimo dia. Até amanhã.